Boa noite, senhoras e senhores. Sextou, Brasil! E nada melhor do que iniciar o final de semana vivendo o processo de renovação na mente para sua vida. E eu estou aqui com essa missão dada, missão cumprida. Vem junto comigo. E nesse mês agora, agosto, o primeiro programa do mês de agosto, meu Deus do céu, gente, eu estou emocionado de estar aqui juntamente com vocês, porque esse mês é o mês versário aqui do programa Renovamente. Nesse mês nós completamos 3 anos aqui na UniTV, com essa parceria maravilhosa, e no YouTube também, para abençoar a sua vida. E eu estou muito feliz. Quem disse que eu não ia conseguir, tá vendo que a minha vitória tem sabor de mel, meu irmão. Ei, deixa eu dizer algo para você. Nós enfrentamos desafios todos os dias e eu estou aqui justamente com essa missão, sabe? Ajudar você a ver um processo de renovação na sua vida. Então você não pode sair daí. Fica comigo até o final. Tem muita coisa boa que vai acontecer aqui, porque toda sexta eu trago pessoas aqui que já viveram, estão vivendo, pessoas que estão ajudando outros também a viver um processo de renovação na mente. Hoje, para brilhantar a minha mesa, está comigo aqui ele, Jonathan Teixeira. Seja muito bem-vindo, Jonathan. Muito obrigado, Johnny, pastor Johnny aí, todo o pessoal que está nos assistindo aí. É uma honra, é um prazer estar aqui e vai ser bênção, né? Rapaz, esse mês é mês versário, hein, cara? E tu fosse escolhido a dedo ali pra começar o mês aí. Coisa linda. Vai ser uma bênção demais, estou muito feliz. Já teve aqui uma vez, sim, falando da empresa, e agora nós vamos falar um pouco sobre adoração. Glória Porque a Deus. não tem nada melhor do que a gente começar adorando ao Senhor. Amém. Jonathan, canta uma música pra nós aí. Já vamos começar assim, gente. Vai lá. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser, e as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar, e meu coração eu quero derramar diante do teu altar. E santo, e é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. E tu és santo, e é o Senhor Deus poderoso e digno de louvor, digno de louvor. Amém. Uau, muito Aleluia. bom, uau, que presença Glória a Deus. maravilhosa, gente. Já começamos o nosso programa de hoje. Eu tenho certeza que a sua vida já foi tocada, eu tenho certeza que o Senhor já começou a falar no seu coração, porque somente Ele é santo, somente Ele é Deus, e o processo de renovação na nossa vida acontece assim, quando nós estamos com a nossa vida realmente prostrada aos pés do Senhor Jesus. Jonathan, tu cantou essa canção, eu vejo que você tem um dom, um talento, realmente um dom de Deus, né, de verdade, porque tem a diferença de dom e talento, né? Dom é aquilo que Deus te deu e talento é aquilo que você adquire conforme o tempo vai passando. Então você tem um dom, mas como que começasse a descobrir realmente se, pô, Deus me deu um dom e eu preciso exercer isso? Então, tu disse quando começou, tipo, essa coisa de querer cantar e tocar. Esse assim, desejo de tocar, porque não são, todos querem, sim, né, mas nem todos conseguem, né? Então, é muito engraçado, porque às vezes a gente acha que... Eu acho que também, tipo, as pessoas acham que Deus, Ele vai te entregar algo para te contribuir no reino que seja diferente daquilo que você já fazia no mundo. Claro que às vezes isso acontece, né? Mas tem muitas vezes que Deus, Ele, antes de tu nascer,
ele já te desenhou, já preparou toda a tua história. E ele já colocou dentro de cada um de nós aquilo que ele quer fazer, né? Esse chamado, por mais que tu não esteja na presença do Senhor, ele já colocou essa semente, né? E essa semente, ela foi brotada em mim quando eu tinha uns 14 anos. Eu vi os meus amigos tudo tocando violão. Eu me lembro que os meus amigos, eles tinham uma banda. Eles montaram uma banda, tal. Eu até me lembro da banda, era Cap Banda. Banda. Lá no Capivari. Tá. E essa banda aí, pô, eles tocavam direto e eu, tipo, brilhei meus olhos, sabe? Eu achei muito massa e eu queria entrar nessa banda. Mas pra entrar nessa banda tinha que tocar alguma coisa. Alguma coisinha tinha que... Isso. E aí, optamos pelo violão. Mas eu não tocava nada. E aí, meu padrasto me deu um violão e eu comecei a arranhar ali e tal. Mas antes que eu pudesse aprender a tocar violão, a banda se desfez. Acabou a banda. Mas ficou ali, né? Eu aprendendo algumas notinhas, algumas coisas assim. E aí comecei a aperfeiçoar isso, né? Daí foi passando, ele tinha aqui, uns 15, 14 anos, quando eu ganhei esse violão. E aí comecei a aperfeiçoar, mas tudo voltado assim pra música do mundo mesmo, né? Até que quando eu me converti, eu tive uma experiência de conversão com a música, né? Eu me lembro que eu me converti com o Thales Roberto. Thales Roberto. Ouvindo o Thales Roberto, né, na época. E eu me lembro de uma música que ele tocava, que era Deus da Minha Vida, Fica Comigo, né? E tipo assim, a música é rápida, né? Sim, a música, ela é rápida, tipo, né? Swingada. E aí eu me lembro que eu chorava ouvindo essa música. Mas eu chorava muito, tipo assim, ó. E na parte assim, Deus da Minha Vida, Fica Comigo, essa era a parte que eu mais cantava, né? Eu chorava cantando essa canção, Senhor, fica comigo porque eu não quero te largar. Fica comigo porque eu não quero voltar pra minha antiga vida. Eu quero permanecer em ti. E eu cantava essa canção. E aí, quando eu passei por esse processo de conversão, assim, já tava mais firme em Deus, eu senti, assim, no meu interior que, pô, cara, eu queria fazer o mesmo. Sabe, aquilo que o Thales Roberto fazia, aquele ministério que me alcançou, pô, eu queria fazer o mesmo. Eu queria compor canções, eu queria que as pessoas, que Deus usasse a minha vida através das canções da mesma forma que usou a vida do Thales para me ajudar nesse processo de conversão, né? Então, daí começou assim, e aí começou o processo, né? Começou o processo, aí depois entrei em uma outra banda, né, cristã, né, Marcelo e Presença. Aí depois, a gente teve uma escola de música e todo esse processo foi um processo que foi me aperfeiçoando, né? Então, hoje eu canto de um jeito, toco de um jeito, mas não foi bem assim no início, Entendi. né? No início, até a galera fala assim, não, cara, tu faz um berreiro. Não dá, tipo... Eu me lembro que lá em casa... Né, o meu padrasto estava dormindo, ou estava vendo televisão, e eu estava no berreiro tentando alcançar as notas, né? Aí a mãe falava bem pra mim assim, ó. Falava pra ele, né? Deixa o menino, ele tá aprendendo. E aí foi esse processo, né? Aí depois fiz aula e tudo mais, e fui me aperfeiçoando até hoje ficar... hoje eu tenho um controle mais na voz, tenho controle também um pouco no violão. E é isso, esse então é o processo. foi um processo que aconteceu, que você descobriu realmente esse dom de Deus Sim. na tua vida. E teve alguma experiência, assim, Jonah, que tu viveu, no sentido de quando está... antes, né? Tipo, trabalhava no circular e tal. Teve alguma experiência que tu viveu que as pessoas olhavam pra você? Porque é quase sempre assim, né? A gente, muitas vezes, não dá muito valor àquilo que Deus nos entregou. Sim. Mas só que Deus sempre vai usar pessoas à nossa volta pra dizer, você faz bem isso. Por que você não investe nisso? Teve alguma experiência contigo? Então, teve uma experiência que me toca bastante, que vem mais de encontro em confirmação, né? Aquilo que o Senhor tinha pra mim, sabe? Eu creio muito que Deus, ele sim, ele tem projetos, né? Mas ele escolhe pessoas, sabe? E aí ele tem uma aliança não com o projeto, mas com as pessoas, né? Sim. E eu me lembro de uma experiência que eu tive quando eu trabalhava lá no Rio Grande do Sul. E eu tava tocando, né? Tocando ali violão, eu tava no meu quarto. Todo mundo lá... ele era do mundo, assim, digamos assim, né? E eu era o único crente, e a gente tava lá no Rio Grande do Sul, era o famoso serviço do trecho, né? Que eles falam, né? E é uma loucurada, né? O cara vai com a cabeça fraca lá, se perde. E era toda sexta-feira, e toda sexta-feira a gente tava em torno, eu acho, de uns 50 homens, assim. Então, toda sexta-feira tinha churrascada, cervejada. Sim.
mulheres e tudo mais. Só porque eu era o crente que tava ali. Eu tava ali só para ganhar o meu ganha-pão, né? Como se diz, né? E eu me lembro que toda sexta-feira, o que eu fazia? Eu ia pro meu quarto, né? E começava a ministrar ali, cantar ao Senhor. Aí nessa... Com violãozinho, com violãozinho, só Entendi. violãozinho. E eu me lembro que eu só tocava o Senhor assim, eu queria estar nesse lugar, né? E todo mundo ali, ninguém era cristão nem nada desse tipo. Mas eu também não queria atrapalhar a festa deles, então eu ia pro meu quarto e tinha meu tempo com Deus. E aí cada casa que tinha lá, cada casa tinha 5 homens. Então, né, dormindo ali, porque a gente tava trabalhando naquele período ali na empresa e tudo mais. E aconteceu que um dia eu tava ali ministrando no violão e a festa rolando lá fora, música alta, cervejada, bebida, churrascada e tudo mais. E eu tava ali ministrando ao Senhor, cantando ao Senhor com os olhos fechados e tudo mais, mas com o coração realmente inclinado para aquilo dali, né? Queria realmente buscar a presença do Senhor mesmo, queria realmente... Eu me lembro que naquele período, era um período que eu não só buscava a presença do Senhor porque eu tinha que buscar ou porque eu queria uma espiritualidade, sabe? Mas era um prazer, assim, sabe? Um desejo, um algo de desejo, era tipo assim, era algo que... Eu acho que pelo fato de eu estar mais retirado, né? Porque a gente estava num lugar retirado, né? Onde não tinha distrações. E eu me lembro que o meu coração ansiava por isso, sabe? Eu estava trabalhando e o meu coração ansiava em eu chegar em casa e ter meu tempo com Deus, sabe? O meu coração ansiava e eu ficava assim, Senhor, pô, tá faltando alguns minutos, tá faltando alguns segundos. E eu chego até a me arrepiar e me emocionar. Sim. Porque isso era verdadeiro, sabe? E depois que a gente vem pra cá, que é o dia a dia, aquela loucurada, e rede social, e tu trabalha e tudo mais, as distrações às vezes roubam, sabe, esse lugar em Deus, né? Roubam. Mas naquele momento não tinha nem televisão pra assistir, porque a empresa nem investia em televisão, nem nada desse tipo, então tinha só o violão, presença de Deus, e é isso aí, né? Pra passar o restante da noite. E eu me lembro que eu estava dessas noites, né, desejando esse lugar de presença. E eu fechei os meus olhos e eu comecei a adorar o Senhor com todo o meu coração e amar Ele naquele lugar. E eu me lembro que eu me esqueci a porta aberta, sabe? E eu vi assim, pá, cara, os caras estão lá festando, né? Às vezes eu tô atrapalhando. Fui fechar a porta, um deles falou assim, não fecha essa porta aí. Não fecha essa porta. A gente gosta de te ouvir cantar, cara. Tá, beleza então, né? Eles brigaram comigo por eu ir fechar a porta. Aí... eu fui lá e continuei cantando ao Senhor e amando o Senhor naquele lugar. E aí, de repente, com os olhos fechados, eu abri os olhos. Eles estavam todos eles dentro do meu quarto. Uau, cara. Sabe? Alguns na janela, né? Outros entraram dentro do quarto. E cada um tava louco de alguma forma. Um era bebida, outro era droga. Cada um tava louco de alguma forma. Tá, segura. Nós vamos continuar essa história aí, porque essa história é muito maravilhosa. Nós vamos pro intervalo comercial e nós já voltamos. Estamos de volta com o videocast, mas foi que ele descobriu esse dom, ou melhor, já descobriu e agora Deus estava usando ele de uma maneira diferente para abençoar outras vidas. Ele está contando a história da empresa que ele trabalhava, quando ele estava tocando violão, cantando a Deus, e quando as pessoas chegaram ali. Como é que foi essa experiência, Jonah? Continua para nós. Como eu estava dizendo ali, então eu estava amando o Senhor naquele lugar, né, ali no meu quarto ali, e de repente, em um desses momentos, né, a presença de Deus também invadiu também aquele quarto também. E aí, com os olhos fechados, né? Não sei se eu conto ali um pouquinho antes ou não. Vai. Não, vai, porque a turma tá comigo aí. Tá, vai fluindo. Mas enfim. Então, e aí naquele momento, né, com os olhos fechados, eu abri os olhos. Quando eu abri os olhos, estava todo mundo ali, né? Todo mundo que alguns estavam meio entorpecidos, né? Sim. Outros mais com droga assim mesmo. E eles invadiram o quarto, alguns na janela, outros entraram pela porta mesmo. E quando eu abri os olhos, eu me assustei, né, com aquilo dali. E perguntei assim, pô,
O que eu estou fazendo aqui, cara? Sabe, essa era a questão, né? E eu me lembro que um olhou pra mim e falou assim, cara, eu não sei te explicar, mas tem algo aqui. Tem algo aqui, cara. E aí ele pô, me emociona. Ele falou assim, eu não consigo sair daqui do teu quarto, cara. Meu Deus do céu. Sabe, tem algo aqui, cara. E eu assim, meu Deus, cara, então só pode ser a presença de Deus. Sim. E tipo assim, tava todos eles ali, sabe? Meu e aí, Deus. Tipo assim... E todos eles testificando aquilo que um teve coragem de falar, né? Que tipo, cara, tem algo diferente aqui, a gente quer estar aqui, eu não sei te explicar. E aí, quando um iniciou essa frase dizendo que queria estar ali, outro já emendou e outro foi emendando assim, cara, como é que eu faço pra estar nesse lugar onde tu tá? Como é que eu faço pra ter esse Deus, pra ter essa presença, como é que eu faço? E ali, cara, eu comecei a falar do Senhor, sabe? Falar do Senhor, falar o que o Senhor faz, como o Senhor é, falar o que é possível para o Senhor. Alguns ali estavam com um casamento todo arrebentado, outros estavam perdidos na droga. E ali eles tiveram um encontro com o Senhor no meu quarto, né? Mas algo que eu tiro desse momento é o seguinte, é que às vezes a gente busca tantas estratégias, né, para atrair pessoas, porque na realidade, até uma reflexão, né? Eu tava vendo um vídeo e esse vídeo mexeu muito comigo. Ele falou assim, ó, que aceitar o Senhor Jesus é óbvio, sabe? Porque a gente já sabe o que é a eternidade. Outro vai ter uma eternidade de morte ou uma eternidade de vida, né? E se chega um bandido na tua casa e fala bem assim, ó, o negócio é o seguinte, se tu for pro quarto, tu vai viver. E se tu permanecer aqui comigo, tu vai morrer. Cara, é óbvio que tu vai pro quarto, né? Então, a decisão de aceitar Jesus é óbvia, porque é a melhor coisa que tem, né? E aceitar Jesus, querendo ou não, é fácil, porque Deus já deixou dessa forma. Como é que eu faço? Creia em Jesus, creia na sua ressurreição, creia na morte, né? Creia nisso. E algo que eu vi nesse vídeo que mexeu muito comigo é que ele pergunta assim, né? Já que agora você entendeu, quem vai negar essa salvação que é de graça, né? Quem vai negar? Então, a gente fala assim, tu quer aceitar Jesus, mas na realidade às vezes é o contrário. Quem vai negar? Porque o óbvio é tu querer a vida, tá ligado? E... Pô, e ali eu abri meu coração, falei pra eles sobre Jesus, o que Jesus podia fazer e tudo mais. Cara, é isso daí. Sabe? E foi uma experiência realmente marcante, né, na tua vida, Jonah? Foi uma experiência marcante. Foi em um lugar que eu acho muito interessante, assim, que... Foi um lugar que o Senhor me marcou, sabe? E daquele dia em diante, hoje, cara, depois de... Posso dizer o quê? Uns 7 anos, 5 anos, eu voltei pra esse lugar. Hoje eu estou nesse lugar. Mas nesse período todo eu ansiei por esse lugar, sabe? E eu acho que Deus me marcou nesse tempo para me mostrar, tipo assim, ó, o que é possível quando tu abre o teu coração realmente para Ele, o que é possível, em que lugar, né? E eu me lembro naquele momento que essa foi uma experiência, mas teve diversas outras experiências de Ele contar histórias para mim do Senhor, do Senhor... construir uma história na minha consciência e falar assim, ó, conta essa história para aquele rapaz. Eu ia lá e contava essa história para esse rapaz, cara, eu ia acabar com o meu casamento hoje, cara, mas depois que tu falou isso para mim, sei lá, alguma coisa mudou, sabe? E naquele momento, eu não só ouvia falar do Senhor, mas eu caminhava com Ele a cada momento, porque eu ansiava muito pela presença dEle naquele momento, porque, como eu falei, não tinha televisão, não tinha distração, não tinha... Então eu ansiava, e eu me lembro que indo fazer as coisas do serviço, ou às vezes só dando uma volta assim, eu conversava com o Senhor, e eu sentia Ele me respondendo assim, de uma forma... muito nítida, assim, sabe? A impressão que dava no meu espírito é uma impressão muito forte da resposta do Senhor. E de tudo. Não era só coisas grandes, mas coisas pequenas. Vai lá, compra isso, faz isso, fala com aquela pessoa, sabe? E eu percebi que o Senhor, Ele não quer apenas mudar a nossa história, mas Ele quer nos conduzir nesse caminho de mudança, sabe? A cada passo, a cada momento, sabe? Realmente é o processo de renovação, né? Que a palavra de Deus fala e nos ensina. Ela diz que nós não podemos estar conformados, mas nós precisamos viver esse processo. E é isso que o Jonathan está
partilhando com a gente aqui, isso que ele está falando. Por quê? Porque existe algo de Deus para a sua vida. Existe uma transformação. E esse lugar que tu falou, eu estava aqui ouvindo, né? E eu me lembro das histórias que a palavra de Deus fala de Davi, né? Que ele estava lá cuidando das ovelhas, ele pegava a harpa, tocava, cantava, salmodiava. Então é uma presença tão real, né? Que a gente não consegue... os nossos passos, eles caminham dentro dessa presença, né? Porque o Senhor vai falando, o Senhor vai conduzindo, vai direcionando. E tu falou aqui, Jonathan, que eu achei muito legal, que tu, nesse teu processo, né, de conversão, de encontrar Jesus, começar a tocar, tu teve uma referência, né? Que foi o Thales Roberto, cantor, músico. E eu vejo tão importante a gente ter uma referência, porque muitas pessoas que sabem você está em casa e você está dizendo, pastor, eu queria mudar de vida. De verdade, eu queria ter um casamento melhor, queria ter uma vida financeira melhor, eu queria realmente fluir mais em Deus, ser uma pessoa espiritual, eu queria ter uma vida melhor. Né? E quem sabe as pessoas perderam a referência, não tem uma referência. E aí o processo se torna muito mais difícil, muito mais doloroso, porque é através da referência que nós vamos conseguir mudar. Então é importante ter uma referência, né? Assim como o Jonathan, ele teve essa referência para a vida dele, você precisa ter uma para a sua também. Gente, nós vamos para mais um intervalo comercial e daqui a pouco nós já voltamos. Uou, como é bom estarmos aqui de novo, gente. Mais um bloco aqui do nosso videocast Renovamente. Esse mês é o mêsversário do nosso videocast Renovamente. Fazem 3 anos que você está me dando a oportunidade de entrar na sua casa e ajudar você, né, estender as mãos para que você viva um processo de renovação. Então o Jonathan aqui comigo hoje, e ele é músico, ele é um adorador do Senhor. E agora ele vai tocar mais uma música. Jonathan, canta uma música que Deus ministra o teu coração para nós aí. Vai lá. Pai, mais uma vez estou querendo ouvir tua voz. Quero viver a tua vontade, prosseguir no teu caminho. É assim que penso estar, Pai. Mais uma vez estou querendo ouvir tua voz. Quero viver a tua vontade e prosseguir no teu caminho. E é assim que penso estar, pois sei que os teus pensamentos para mim e são mais altos do que eu possa imaginar. E eu sou tão pequeno e tu és tão grande. Conhece os meus sonhos antes de eu falar. E eu sou tão pequeno e tu és tão grande. Conhece os meus sonhos antes de eu falar. Me mostra o teu caminho, a tua direção. Não quero andar sozinho, tu és o meu farol. Me mostra o teu caminho, a tua direção. Não quero andar sozinho, tu és o meu farol. E eu sou tão pequeno e tu és tão grande. Conhece os meus sonhos
eu falar, e eu sou tão pequeno, e tu és tão grande. Conhece os meus sonhos antes de eu falar. Me mostra o teu caminho, a tua direção. Não quero andar sozinho, tu és o meu farol. Me mostra o teu caminho, a tua direção. Não quero andar sozinho, tu és o meu farol. Uau, meu Deus do céu, que música maravilhosa. Farol. É esse o nome da música? Farol? Meu Farol. Meu Farol. E essa canção aí, Johnny, deixa eu perguntar pra ti. Como que nasceu? Né? Porque a gente sabe que as músicas, a maioria das canções que nascem é de um momento que a gente está vivendo, alguma situação. E como que foi essa experiência para ti compor essa música com uma letra tão profunda, sabe? Não quero andar sozinho, ele é o meu farol, mostra o caminho. Essa tem uma profundidade gigantesca. Compartilha com a gente como é que foi essa sua experiência aí. Então, não só essa canção, mas todas as canções que eu escrevo, essas canções elas são parte de algum momento, né, da minha vida. Desde o tempo da minha conversão, eu nunca aceitei muito, sabe, os momentos de luta, de sofrimento. E desde o início, assim, da minha conversão, eu sempre quis dar um propósito para esses momentos, sabe? Eu sempre falo assim, Senhor, tem que ter um propósito, todo esse sofrimento, os problemas, as aflições. E aí o Senhor colocou no meu coração, não, escreve uma canção, sabe? Eu senti assim, no começo da minha conversão, né? E peguei aqui dali e trouxe pra minha vida. Então toda a vida que eu tô passando por um momento de dificuldade, um momento de dúvida, um momento de aflição, eu pego meu violão e eu ministro ao Senhor, canto ao Senhor, escrevo uma canção. É mais ou menos assim. E essa canção não foi diferente. Eu tava passando por um momento difícil, né? E eu me lembro que eu não conseguia orar, sabe? Eu não conseguia orar. Sabe quando, às vezes, isso acontece, a tua fé se esvai, sabe? Um momento de aflição e aí parece que tu não consegue crer. E eu me lembro que um desses momentos que eu não conseguia crer que o Senhor poderia fazer e cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, eu não conseguia nem orar. Eu falei assim, Senhor, eu não consigo orar, mas eu consigo cantar. E aí começou, né? Então, ali é uma oração. É uma oração. A verdade é essa, é uma oração. Então, ali começa, né? Pai, mais uma vez estou querendo ouvir a sua voz, né? Então, tipo assim, eu tô falando ali, né? Pai, porque, pai, é algo incrível que por mais que tu não consiga naquele momento encontrar o Senhor ou buscar o Senhor, ou às vezes não consegue dobrar o teu joelho para buscar o Senhor, tu anseia por uma resposta do Senhor, sabe? Tu anseia pela voz do Senhor. Porque por mais que tu não consiga, não tenha essa força, o teu coração duvida, mas tu anseia pela voz, né? E nesse momento eu me lembro que eu ansiava pela voz dele, né? E aí a canção continua falando ali, né? Que os planos dele são maiores que os meus, né? Então, algo que eu ouvi um cara uma vez dizendo é que quando é de Deus, os planos de Deus sempre são muito maiores do que tu, né? E são praticamente impossíveis. Tu olha assim, cara, é impossível eu viver isso, sabe? Com o cenário que eu estou, com as pessoas que eu conheço, com o meu network, digamos, é impossível viver isso, né? Então, quando você sabe que é impossível, provavelmente é um plano, é um sonho do Senhor, né? Porque o nosso Deus é um Deus que faz o impossível, né? Faz coisas impossíveis. É mais ou menos isso, né? Eu vejo que é nesses momentos assim que a gente ouve a voz de Deus. Eu me lembro uma vez também que eu estava orando e o teto de bronze, né? Tipo, parece que a oração não passa do teto, né? Eu tô falando comigo mesmo, porque tipo, Deus não tá me ouvindo, nada tá acontecendo, tá terrível o negócio. Tá terrível. Então, assim, eu me lembro que eu tava nessa maratona também, e a minha oração parece que não ia, cara, não ia. E eu me lembro que eu fui num congresso fui no congresso lá em Balneário Camboriú, e aí chegou lá no momento, tal, eu peguei, fui pro meu cantinho assim,
Fui eu, a pastora Thaís, e mais alguns pastores. Fui no meu cantinho, peguei, puxei uma cadeira, fiquei no cantinho, eu e Deus. Falei, Deus, olha, eu tô aqui, mas eu tô todo, né? Não sei se o Senhor tá me ouvindo, não sei se Deus tá me vendo, não sei, porque tá tão difícil, tá tão complicado. Cara, e eu ouvia, é audível quando Deus fala, né? E eu ouvi Deus dizendo assim, ó, eu estou ouvindo as tuas orações. Cara, isso ali foi o suficiente pro congresso inteiro, sabe? Porque eu falei, caraca, velho, por mais que eu não tô sentindo nada, por mais que pareça que os meus olhos não estão vendo nada acontecer, Deus continua ouvindo as minhas orações, né? Então, são nesses momentos que a gente precisa estar ainda mais em Deus, né? Mais em Deus. Porque não é que Deus nos abandonou, não, muito pelo contrário, né? Tem processos da nossa vida que é necessário, é fundamental. Quem sabe se não tivesse esse processo na tua, hoje você não estaria aqui testemunhando, testificando Jesus. Até né? tem um testemunho, não sei se dá tempo de Claro de que dá, contar, pô. nesse bloco, né? Não sei. Eu tinha muito essa dúvida, sabe? Se o Senhor me ouvia em minhas orações, se Ele, né, escutava e tudo mais. Hoje, sei que tem uma promessa em Salmos dizendo que o Senhor, Ele está conosco nas nossas aflições, né? Sim. E é Ele que vai nos livrar dela, mas Ele também está conosco nelas, né? Mas tem uma experiência pessoal minha, onde eu estava na minha casa, eu já estava namorando com a Bruna nesse tempo, e eu estava ali, tipo, nós estávamos ali no quarto e, sei lá, senti de amar o Senhor, sabe? Peguei meu violão e comecei com a mesma experiência ali, Sim. né? Só porque eu tinha um questionamento no meu interior muito profundo e não era daquele tempo, anos, né? Será que o Senhor está me ouvindo? Será que o Senhor está me ouvindo? Será que o Senhor está me vendo? E eu comecei a amar o Senhor ali naquele lugar. E a Bruna ela tava na cama, mexendo no celular, e eu tava na beira da cama, assim, no meu quarto, assim, e eu tava ali, amando o Senhor, cantando, adorando o Senhor. Mas foi coisa de segundos. Acho que não deu 2, 3 minutos que eu decidi assim, vou amar o Senhor aqui. Tal. Porque eu estava com a minha namorada ali, então, tipo, tinha que dar aquela atenção e tal, mas eu queria amar o Senhor naquele momento. E eu toquei meu violão e de repente eu olho pra trás, a Bruna tá apagada. Ela tava acordada, lúcida, normal, mas tava apagada. Com o celular assim jogado, apagado, e começou a falar sozinha. Falar... Olha ali, amor. Veja isso, amor. Olha aqui. Começou a apontar assim, mas ela tava apagada, sabe? Dava pra ver que ela tava apagada assim. E apontar assim pro meu lado. E eu me lembro que, pô, a minha coragem de homem durou uns 10 minutos. Eu pensei assim, ó, passou de 10 minutos e eu vou sacudir essa mulher, ela vai ter que acordar. Ela vai ter que acordar, porque eu já tô cabreiro, já tô... delirando, com o olho fechado e apontando. E eu me lembro que a minha coragem durou 10 minutos mesmo. Eu falei assim, Bruna, acorda. Sacudi ela assim, meio que tipo assim, apavorado. Mas pra dar a entender que eu tava apavorado mesmo pra ela. Mas não dar a entender o que tava acontecendo. Eu acordei ela assim, ó, tá na hora de tu ir embora, tal. E aí ela acordou assim... Tipo, parecia que ela tinha dormido assim, ó, 2 dias, cara. Ela, ai, meu Deus do céu, o que aconteceu? Assim, eu que te pergunto, tu tá aí com o olho fechado, delirando, apontando. Eu falei assim, tu não viu? Assim, viu o quê? Tinha um homem de branco do teu lado. Meu Deus, cara. Tinha um homem de branco do teu lado e eu tava apontando pra te ver, mas tu não tava enxergando. Mas tinha um homem de branco do teu lado aqui no nosso quarto, tu tava aqui tocando violão e tinha um homem de branco do teu lado. Meu Deus. Mas quando ela falou isso pra mim... desabei, cara. Imagina. Desabei, entrei no desespero, comecei a chorar, falei assim, Senhor. E veio a voz do Senhor no meu espírito, né? Falando assim, ó, eu escuto quando tu clama a mim. Cara. Rapaz, veio aquela voz assim e eu comecei a chorar um monte. Falei assim, Senhor, tu és fiel. Senhor, como eu te amo. E amei o Senhor mais ainda ali, ficamos ali chapando, eu e ela ali, né? Chapando, que eu digo é fluindo ali na presença do Senhor, né? E foi uma experiência muito marcante pra mim. E toda a vida que eu estou com esses pensamentos, será que o Senhor tá me ouvindo? Sempre vem essa experiência, né? Na minha consciência, fala assim, não, eu tô sempre aqui. Uau, demais. Gente, vamos para mais um intervalo comercial e daqui a pouco nós já voltamos.
tentou plantar nesse mês de agosto na sua vida, dizendo que você não ia conseguir, que não ia dar certo, creia, vai dar, porque o Senhor está com você. Jonathan Teixeira está comigo aqui hoje e ele está aqui contando um pouco das histórias, das experiências com Deus que ele teve. E agora ele vai tocar mais uma música pra gente ser edificado aí. Vai lá, Jonathan. Eu creio em um Deus e que faz o impossível acontecer. Um Deus que restaura o oprimido, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do perdido e que se move em todos os corações. E eu olho para o céu, é de lá que vem, e é de lá que vem o meu socorro, e vem do Senhor. Eu olho para o céu, é de lá que vem, é de lá que vem o meu socorro, e vem do Senhor. Eu creio em um Deus e que faz o impossível acontecer. Um Deus que restaura o oprimido, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do perdido e que se move em todos os corações. E eu olho para o céu, é de lá que vem, é de lá que vem o meu socorro, e vem do Senhor. E eu olho para o céu, e é de lá que vem, e é de lá que vem o meu socorro, vem do Senhor. Uau, meu Deus! O nosso socorro, ele vem do Senhor. Quando você, quem sabe, se encontrar, né, num ambiente que não tem mais como ir para o fundo, não tem como ir para os lados, você precisa olhar para o alto, porque de lá que realmente vem o socorro de Deus para a sua vida. Jonathan, deixa eu perguntar para ti, cara, como que você vê, né, como que você lida, melhor dizendo, não vê, mas como você lida com a responsabilidade de conduzir as pessoas a adorar a Deus, né? Porque hoje tu é um ministro de louvor, então tem essa responsabilidade de conduzir o povo, pessoas que vão chegar na igreja muitas vezes tristes, amarguradas, pessoas vão chegar com laudo de uma enfermidade, e o louvor, ele tem esse poder de realmente libertar as pessoas. Como que você lida com essa responsabilidade, Jonathan? Então, isso aí é bem interessante, isso aí é algo que eu medito, né? E fico meditando como compartilhar isso com as pessoas, sabe? É algo que eu fico pensando e tá no meu contexto, porque hoje a gente ministra e tudo mais. Eu vejo o seguinte, eu creio que a responsabilidade de tu ter um talento e buscar, sabe, o aperfeiçoamento é muito importante. Mas eu acredito muito também que aquilo que eu estou fazendo, eu sou só parte de um instrumento, sabe? Que o ministério é do Espírito Santo. Porque assim, ó, se eu cantar sem a presença do Senhor, sabe? Nada muda. Não tem pessoas curadas. Eu entendo que todo mundo que entra no culto, né? Que hoje procura uma igreja, ela quer algo do Senhor, sabe? E eu não posso dar, ela quer algo do Senhor, é da presença do Espírito Santo. A única coisa que eu preciso, a minha responsabilidade é o quê? É entender que o ministério não é meu, eu sou só um instrumento, que o ministério é do Espírito Santo, né? É do Espírito. O ministério é de Jesus e é Ele que faz.
a única coisa que eu tenho que fazer é estar pronto para que, e não só pronto, mas sensível para mim ouvir a voz dele e poder ministrar aquilo que ele quer ministrar, né? Então, eu sinto assim, é isso que eu sinto quando eu estou ministrando. Eu sinto que as minhas mãos já não são mais minhas, a minha voz já não é mais a minha voz, a minha consciência já não é mais a minha consciência, e naquele momento eu oferto tudo para Cristo, sabe? Eu falo assim, Senhor, usa as minhas mãos. Não é eu tocando, porque eu não tenho capacidade nenhuma para convencer, para tocar, para ser um cantor de alta performance, né? Tem muitas vozes melhores que a minha, tem muita gente que toca mais do que eu, né? Então, eu não creio que eu tocando um violão, apenas por tocar e cantar, eu posso transformar a vida de alguém. Eu acho que a transformação vem só por Jesus, né? Quando ele fala, né? E isso aí é algo muito interessante que eu busco esse aperfeiçoamento, né? Para ser um bom ministro, e algo que eu ouvi... Eu ouvi muito assim, para te ser um bom ministro, tu tinha que buscar um dom do Senhor, né? Porque o Senhor, ele entrega alguns dons, né? E esse dom era o dom de profetizar, né? E eu, por muito tempo, eu busquei esse dom, né? Discernimento de espírito e o dom de profetizar também, né? E eu busquei muito esse dom. E quando eu tô tocando, só pra gente contar uma história, né? Quando eu tô tocando, eu sinto, assim, um calor dentro de mim. Quando o Espírito Santo quer falar, eu sinto um calor dentro de mim e de repente, ele toma a minha voz. E pra quem não sabe, eu sou um pouco gago, né? Eu dou uma travada, né? E a minha esposa fala que quando o Espírito Santo me pega e eu começo a ministrar a igreja, eu não gaguejo nada, é algo que é um fluir do Senhor. Fluir de Deus, né? Então é o poder do Senhor, né? Poder de Deus, né? E tu já teve experiência de pessoas, porque a palavra de Deus fala que o rei Saul, né, o Espírito possuía ele, e quando Davi tocava a harpa, o Espírito saía dele. Então ele sentia paz, né? E tu já teve alguma experiência de pessoas que chegaram e te falaram, ô, Jonathan, pô, cara, não, aquele louvor, quando tocou aquela música, ou quando eu vi tu em tal lugar tocando não sei o quê, ou eu falando, né? Porque eu já ouvi muitas pessoas falando assim, eu gosto de chegar cedo na igreja para louvor. Não, louvor. Não, se eu não pegar o louvor, o culto não presta. Tem pessoas que falam assim, né? E eu acho muito importante, porque o louvor e a pregação, elas são juntas. Sim, sim. Né? Elas caminham com o mesmo propósito. Então, se o louvor é um louvor espiritual, cheio de Deus, automaticamente as pessoas serão tocadas através do louvor, serão tocadas através da pregação. Então, já teve alguma experiência assim? Tem uma experiência que, quando tava falando assim, veio na minha memória, que pra mim foi marcante. Porque, tipo assim, as pessoas serem tocadas, e isso acontece em todos os cultos, né? Mas algo que eu achei uma vez que foi muito marcante pra mim, foi uma vez que a gente tava ministrando num lugar, era um momento assim, onde a pessoa, ela tava ministrando... A igreja estava ministrando ali muitas coisas, cura, libertação e tudo mais. E eu me lembro que eu peguei, tipo assim, foi bem no início, assim, do culto, no início do culto. Eu peguei o violão e comecei a tocar, cantei uma música. Uma mulher, uma menina, ela, não digo que surtou, mas tipo assim, tinha um inimigo, o inimigo estava dentro da vida dela, né? Sim. E tomou ela, e eu me lembro que ela... tomou ela com uma vontade de sair daquele lugar, porque eu tava cantando. E aí, ela saiu gritando, assim, saindo da igreja, assim, querendo ir embora. Eu falei assim, eu tenho que ir embora, porque se ele continuar cantando, eu vou morrer. Eu sinto que eu vou morrer se ele continuar cantando. Eu tenho que ir embora, eu tenho que ir embora. E a guria saiu e os irmãos, não, calma, não, isso aí não vem de ti, isso aí é algo, não é o teu sentimento, é algo espiritual, a gente vai repreender e tal. E eu me lembro que essa... E daí eu fiquei marcando assim, pô, é louco, né, cara? Cara, só toca aqui a pessoa. Eu vou morrer se eu continuar ouvindo. E saiu assim, né, cara? Mas é o poder, né, também de Deus, né? Através da canção, né? A palavra do Senhor fala que o Senhor habita nos louvores, né? Sim. E aí, isso foi uma história marcante, assim, que eu fiquei assim, que loucura. E aí, a cada vez que eu tocava a canção, eu tocava uma canção, vinha a pessoa, ministrava ali a palavra. No momento que eu cantava, ela sentia vontade de... Depois aquela palavra, dava uma acalmada. Depois eu pegava pra tocar de novo. A mesma coisa. Só queria ir embora, assim, né? Mas no final de tudo isso, né? Ela teve uma renovação espiritual, assim. E o Senhor encontrou ela, né? Naquela conferência ali, naquele momento que a gente tava. Que bênção, cara. Jonathan, nós já estamos chegando no final do programa aqui. Passou muito rápido, de verdade, Muito meu rápido, Deus. Né? Foi muito produtivo,
sabe? Você é muito usado por Deus. Eu quero que em breve palavras, você olhe para os nossos telespectadores e deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que estão em casa agora, estão nos assistindo, que pararam tudo para ver o nosso programa. Deixa uma mensagem para ela, olhe nos olhos delas aí e manda lá. A mensagem que eu quero deixar para todo mundo que está nos assistindo é que a palavra do Senhor fala assim, ó, me busca e você me encontrará. Essa é uma promessa do Senhor. Eu não sei o que você está passando, como é que está a sua vida, qual é a sua história, mas eu sei que se você buscar o Senhor, Ele vai te encontrar. E a promessa dele é que Ele não só vai te encontrar, mas que Ele vai curar as tuas feridas, vai transformar totalmente a sua vida. O Senhor, Ele não quer apenas que tu conheça Ele, mas Ele quer te conduzir nessa caminhada, no dia a dia da sua vida, até a linha de chegada. O Senhor, Ele tem um plano e um propósito na sua vida. Essa é a mensagem que eu queria deixar para todo mundo que está nos assistindo. Uau, muito bom. Jonathan, muito obrigado pela tua presença aqui. Você é bênção de Deus. Continua fielmente. Manda um abraço lá para Bruna, que Deus abençoe vocês. Daqui a pouco vai ter o Bacuri, a Bacuria. Opa! Nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tá profetizado aqui agora. Glória a Deus. Nome de Jesus vai chegar. E obrigado por ser esse instrumento de Deus. Tenho certeza que muitas vidas foram edificadas. Você que ficou comigo até aqui no final, obrigado pela sua presença.